nossa da empresa, vocês vão virar para a esquerda, vai trocar ideia e nós vamos te conhecer, marcar entrevista, porque meu objetivo, eu não quero ter um monte de aluno na minha escola, eu quero ter um monte de família que querem a mesma coisa que eu quero, é diferente. Quem não quer essa mesma coisa que eu, não venha e está desconvidado a continuar na escola no próximo ano. Nesse ano, não crie problema para o seu filho, deixa ele lá. Vai que a gente se acerta até o final. Mas o objetivo meu não é ter aluno. Eu quero famílias engajadas para fazer essas crianças serem os próximos governantes. E não estou falando de política. Estou falando de gente que ama essa nação, que ama empreendedorismo, porque eu descobri que empreendedorismo liberta. Eu fui treinado para ser alguém que tinha só que buscar estabilidade. Só que com 12 anos de idade, por isso que eu fico empolgado de ver você, Pedro. Com 12 anos de idade, eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Isso transformou minha vida. Meu pai aposentou como funcionário público e minha mãe doméstica. Sabe o que acontece? O sonho do meu pai era que eu fosse funcionário público. Eu não estou contra. Se não tivesse funcionalismo público, a gente não ia ter um monte de serviço essencial. Isso é bom. Só que o grande problema é que nós reproduzimos aquilo que os nossos pais querem. E na verdade você precisa se descobrir. Você não tem que fazer o que seu pai quer. Nem seu filho tinha que fazer o que você quer. Porque você pode ferrar seu filho achando que está dando uma profissão boa para ele. Tem um monte de gente que não quer fazer o que você mandou ele estudar. Você vai matar mais uma pessoa. E bancando ainda, pagando ainda. No final ainda vai largar o trem. Esse diploma lindo. Então o que acontece? Quando eu li o livro aos 12 anos de idade, eu pus na minha cabeça a mesma coisa que esse menino aqui, ó. Às vezes você que está assistindo, 20 mil pessoas olha e fala assim: coitado desse menino, ele está sonhando. Ele vai fazer milhão primeiro que 99% de quem está assistindo. Você quer que eu te fale por quê? Porque o pai dele um dia ouviu 6 anos atrás, ou 5 anos atrás, ele começou a ser multiempreendedor. Esse menino já é uma máquina, a família, a mãe e o pai já estão dando a instrução certa. Esse menino estuda com meu filho. Deixa eu explicar. Não é que a gente é bom não, é porque a gente só fala disso. Tanto é que eu não estou de brincadeira. O dia que o Lourenço falou que vocês iriam mudar de Alphaville, eu quase tomei uma providência. Eu falei: Lourenço, mentaliza para ele não sair. Porque você é um tipo de cara que eu quero que seja aluno da minha escola. Tanto é que você sabe, lá na porta da minha casa você pediu para eu fazer o prefácio. Além do prefácio, eu te convidei para estudar na escola. Eu falei: você eu quero que estude nessa escola. A minha relação com o Pedro é essa. Não quis recebê-lo por conta de um parâmetro meu de segurança dentro da minha casa. Mas o dia que eu vi a primeira conversa, eu senti a energia dele e do pai dele. Eu falei: eu quero você dentro da sala. Então seu dinheiro para mim é para pagar os professores e comprar mais terreno e comprar mais escola. Eu estou dedicado a mudar o país. Se não for com política, fique em paz, vai ser com escola. Se não for com escola, mas já é e eu não vou sair, vai ser com empreendedorismo. Se não for, vai ser ensinando Bíblia, vai ser ensinando inteligência emocional, não sei se você sabe. É o que eu já estou fazendo. Mas o que eu amo é ensino. Se vocês estiverem afim, como a Fono falou, se você está afim de investir seus filhos lá, para colher governantes, vá. Senão seu dinheiro para mim não faz sentido. Não precisa de ir. Fechou? Então eu queria não, é uma direção. Eu preciso que todos se levantem. E aí vocês podem conversar com a Elis, com a Lu e com o Silas lá no salão ali ao lado. Vocês vão sair do auditório e virar à esquerda, porque a filinha está um pouquinho grande ali fora. E eu já vou começar outra palestra. Vocês que estão aqui dentro, depois de trocar o salão e ir para lá, e tiver vaga aqui, se vocês quiserem assistir o próximo evento, vocês estão convidados, vocês podem assistir, tá bom? O evento é pago, mas vocês não precisam pagar de novo para estar aqui não. Então vamos todo mundo do auditório, libera o auditório, vai para lá, troca ideia com elas, e aí se liberar espaço, vocês podem entrar. Pessoal que está na internet, coloca o QR Code aí na internet, coloca o QR Code na internet, na Escola de São Paulo, ô Diego Neves, coloca também o QR Code da Escola de Goiânia para mim, da Escola Kindle. Posso. Só um pouquinho que eu ainda estou ao vivo aqui, não vai cair a transmissão. Thiago, pega aqui um pouquinho para fazer a transição. Pessoal, depois a gente vai ter um tempo lá na escola, quero conversar com os pais e tudo.
só me ajuda gentilmente, de forma cortês, a girar o público dentro do auditório. Troca de auditório todo mundo aí, tá bom? E é pai, mãe, você que assistiu todo o conteúdo dessa tarde, desse começo de noite, seja muito bem-vindo. A gente já vai começar a nossa encontro como gerar riqueza do zero. Já vou pedir aqui para a equipe, se possível trocar o telão aqui. Gleidson, troca o telão, troca ali no Instagram também. E a gente vai começar a falar sobre como gerar riqueza do zero. Que tipo de riqueza? Nós estávamos aqui ouvindo e falando sobre criação de filhos, sobre metodologia, e nós entendemos o quanto isso é importante, o quanto isso é uma grande riqueza nos dias de hoje. Eu não sei se você tem relação com seus filhos, ou como que é a relação com seus filhos, mas o quanto é importante e quanto é riqueza a relação com os filhos. Então você que está chegando aí, a gente vai começar a fazer essa migração para falar agora sobre como gerar riqueza do zero. Só deixa eu fazer uma pergunta, quem aqui estava no 459 de hoje? Coloca aí. Eu estava no 459, você que está no Instagram também, coloca aí. Quem estava no 459 de hoje, coloca aí. Eu estava no 459, deixa eu ver. Coloca aí, você que está no Instagram, você que está no YouTube, coloca aí também. Você que estava no 459 de manhã, eu estava lá, eu estava lá, eu estava lá. Quantos de vocês estavam lá no 459 da manhã? Em uma palavra, deixa eu ver aqui no Instagram, eu estava no 459. Em uma palavra, como que foi para você o nosso encontro de hoje de manhã às 4h59 da manhã? O Adriano Dória, ponto 12, está indo. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, Adriano. E a gente vai falar sobre como criar riqueza, gerar riqueza do zero. Eu estava. Em uma palavra, você que estava aqui no 459 da manhã, coloca aí. Em uma palavra, como que foi o nosso encontro da manhã? Tem um código poderoso que eu quero compartilhar com você que estava lá de manhã, e eu quero compartilhar com aqueles que não estavam, que era o quê? As 3 fases até o transbordo. Só enquanto isso, deixa eu ver você que está chegando aí. Posição original, impacto, surreal, sabedoria, origem, voltar à minha posição original, sabedoria, bênção, maravilhoso. Fala assim, qual foi o código que você extraiu dessa manhã? Sabedoria, caminho, bênção. Vou trazer algo para você que quer crescer e multiplicar e prosperar em tudo aquilo que você faz na sua vida. Presta atenção no seguinte que eu vou te falar agora. O pessoal já liberou a entrada lá de todo mundo que está entrando no auditório? Liberaram? Você que está em casa, a gente está num processo de transição. Acabamos agora um evento, e estamos passando já para o próximo evento. Eu vou te convidar a fazer o seguinte: enquanto a gente faz essa transferência, você que está aí no YouTube, que vai continuar e quer aprender agora, o Marcelo só foi ali tomar uma água, já está voltando. Você vai colocar aí, curtir e compartilhar para aproveitar e disseminar essa mensagem para mais pessoas. Você que está no Instagram, exatamente a mesma coisa. Ô Gleison, está travando no Instagram, é assim mesmo ou é só na TV? Hã? Mas está travando, é isso? Está travando no Instagram ou é só na TV? Tá, fechou, obrigado. Então vamos lá, então deixa eu falar com você que está chegando aí, exatamente o que a gente falou. Quais são as 3 fases de todo o crescimento? Anote isso daí, nós estamos aqui na plataforma internacional, no auditório da plataforma internacional, onde nós vamos receber o público. Então vai ficar um pouco de barulho aqui enquanto eles estão chegando, entrando, mas a gente já vai começar a endireitar o caminho. Que mais importante é você explodir o seu cérebro, assim como explodiu de manhã. Estou vendo ali os comentários de quantos cérebros explodiram nessa manhã. Então a gente falou exatamente sobre 3 coisas. Quais são as 3 coisas que nós falamos pela manhã? Crescer, anota isso daí. Crescer, frutificar e transbordar. Anota isso daí no seu caderno. Anota aí no seu caderno essas 3 fases. Quais são essas 3 fases? As 3 fases são exatamente um processo que você passa na sua vida. Quais são essas 3 partes do crescimento na sua vida? O primeiro é crescer. Crescer como assim, Tiago? Crescer em várias áreas da sua vida. Lembra que você é uma
como se fosse um grande armário com várias caixas. Imagina você, um armário com várias caixas e vários departamentos. Apenas um departamento não define aquele armário. O que define um armário são todas as gavetas e todos os departamentos que ele tem. Exatamente assim na sua vida. Uma fase da sua vida, uma parte da sua vida não determina quem você é. O que determina quem você é aquilo que ele diz que você é, e todo o conjunto de partes que determinam quem você é. Então, quando você começa a olhar para esse armário, começa a ver que são várias funções, é exatamente você. Então, quando a gente fala de crescimento, nós estamos falando exatamente sobre várias áreas da sua vida que precisam crescer. Como assim crescer, Tiago? Relação com seus filhos. Nós estávamos agora no evento com pais, falando sobre uma metodologia, sobre um projeto que nós temos grande, de impactar milhares de jovens, milhares de crianças. Então, você na relação com seus filhos, você precisa crescer. Na relação com seu cônjuge, você também é convidado para crescer. No seu trabalho, você é convidado a crescer todos os dias, nas suas finanças, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida, você é convidado a crescer todos os dias. Então, o primeiro ponto de crescimento é você olhar de uma forma holística para a sua vida e olhar e falar o seguinte: existem várias áreas. E qual que é que você precisa entender hoje? De todas as áreas, qual que você precisa dar mais atenção? Lembrando que é o seguinte: se você olha para cada uma das áreas independentes, você vai conseguir dar um pouco mais de atenção. Só que o quanto que você investe tempo, recurso e energia nessa área vai ser determinante para as outras áreas. Eu vou te explicar isso em algo que nós chamamos de desequilíbrio deliberado. Imagina que você pudesse mensurar a sua vida como se fosse um grande círculo. Imagina você mensurando a sua vida, essa é a vida atual. Um grande círculo. Como um grande círculo, você começa a olhar para a sua vida hoje e começa a olhar pontos. Imagina que a sua vida ela é composta de vários pontos: relação com seu filho, relação com Deus, relação com a sua saúde, com as finanças, com a educação, com o trabalho, com os amigos, com o network, com a sua esposa, com seus pais. São várias áreas da sua vida. Imagina que hoje você está aqui, exatamente aqui no centro. A tal da vida equilibrada, ela não existe. Muita gente pede e quer buscar uma vida equilibrada, só que a vida equilibrada ela não existe. Por quê? Porque não existe, porque você precisa fazer algo chamado desequilíbrio deliberado. Anota aí no seu celular para você pesquisar, anota aí no seu caderno, você que está em casa, e algo chamado sobre desequilíbrio deliberado. O que é isso? Desequilíbrio é quando eu saio fora do equilíbrio. Logo, já não existe uma vida equilibrada. E deliberada é quando eu tomo a decisão de desequilibrar. Eu estou no comando desse desequilíbrio. Então eu vou te explicar aqui nesse desenho como você fazer isso. Imagina que você quer escolher uma determinada área na sua vida e você escolhe essa área e fala o seguinte: é nessa área que eu quero começar a atuar. Então eu vou fazer algo chamado desequilíbrio deliberado. Exatamente agora aqui no auditório da Plataforma Internacional, todo o povo que vai aprender a prosperar do zero está chegando agora. Sejam bem-vindos vocês aí que estão chegando agora. Dá uma boa noite aí para a transmissão, aí vai falando aí boa noite. A gente estava no evento de pais e filhos e agora nós fizemos uma migração para uma segunda palestra, que é exatamente essa, que você vai começar a aprender como gerar riqueza dos Plataforma Internacional. Eu vou pedir para você que faz parte do Clube 459, você que é 10 em 1, você que é Million Club, você que faz parte do movimento, você que está chegando pela primeira vez não precisa, mas você que faz parte do movimento, tanto no Instagram como no YouTube, vou te pedir o seguinte: compartilhe essa live com 5 pessoas que mais fazem sentido e vai dando um like para a gente ajudar o YouTube e o Instagram para entregar para mais pessoas. Enquanto isso, eu vou recebendo a galera que está aqui de forma presencial. Sejam bem-vindos aí. Boa noite para vocês. Não, esse boa noite não é de alguém que vai gerar riqueza do zero. Boa noite, gente. A gente costuma falar que isso aqui não é o Silvio Santos, mas é tipo programa de auditório. A gente tem um treinamento, só que hoje foi ao vivo, né? Foi assim na tora mesmo. Quem está vindo pela primeira vez aqui na plataforma? Deixa eu ver. Uau, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Você já assistiu as lives de casa? Quem já assistia de casa? Tinha muito tempo você estava há muito tempo com vontade de vir aqui de forma presencial? Sim? Tinha vontade? Você que está em casa e ainda não veio de forma presencial aqui, segue o meu convite, o nosso convite da família Plataforma Internacional, para você vir um dia de forma presencial e sentir essa frequência aqui no auditório. Seja bem-vindo. Eu parei aqui durante 2 minutos para o pessoal compartilhar em casa, para eu te receber. Eu só vou pedir para os staffs, assim que o pessoal for chegando,
Vai acalmando a mente, vai acalmando o coração, para a gente continuar aqui transbordando. Eu estou falando sobre algo chamado desequilíbrio deliberado. Fala comigo assim, desequilíbrio. Não, todo mundo, vamos fazer. Desequilíbrio deliberado. O que é o desequilíbrio deliberado? Eu estava explicando para a galera que já está ao vivo lá, no Instagram e no YouTube, que desequilíbrio deliberado é uma função e uma atividade que você vai exercer a partir de hoje na sua vida, quando você tiver essa consciência. Alguém já ouviu falar pessoas buscando uma vida equilibrada, sim ou não? Você já encontrou alguém que realmente tem uma vida equilibrada, sim ou não? Não, por quê? Porque uma vida equilibrada não existe. Porque hora você precisa colocar pressão no seu trabalho e aí não dá tempo para os seus filhos. Hora você coloca pressão na sua família, está junto com eles e não dá tempo para o seu trabalho. E fica nessa bagunça querendo. Uma das maiores dores de todo empreendedor, e eu vou te falar isso há mais de 10 anos, eu ajudo empreendedores executivos, profissionais liberais, autônomos a tratarem isso. A maior dor deles é a questão de tempo, de quantidade e de qualidade. Quer ver? Posso fazer uma pergunta aqui para você que está de forma presencial aqui? Quantas pessoas você conhece, não você, tá? Pessoas lá fora. Você que está no YouTube aí também, se quiser compartilhar nessa pesquisa, você pode responder aí. Quantas pessoas você, lá fora você conhece que quando estão trabalhando se sentem culpadas por não estar em casa e quando estão em casa se sentem culpados por não estar produzindo e trabalhando? Você conhece alguém assim? Sim ou não? Não, de verdade, você conhece alguém que está produzindo, está no trabalho e fala: por que eu não dou tempo para os meus filhos? Por que eu não dou tempo para minha esposa? E quando está em casa, se sente culpado por não estar produzindo, não estar no celular respondendo WhatsApp. Você conhece alguém assim, sim ou não? Essa é uma das maiores dores de todo empreendedor, todo empresário autônomo, principalmente aquele que começou pequenininho e começa a crescer, porque ele acha que o equilíbrio da vida é ter realmente um equilíbrio em todas as áreas, só que isso não existe. O que existe é um desequilíbrio deliberado. Anota isso daí, desequilíbrio deliberado. O que é? É quando eu saio do equilíbrio da minha vida de uma forma proposital. Eu escolho uma área da minha vida e falo o seguinte: deixa eu olhar para o meu trabalho hoje. Imagina aqui, eu estava fazendo esse desenho antes de vocês chegarem aqui de forma presencial, estava mostrando para o pessoal lá em casa, estava mostrando que a sua vida é como se fosse um armário, com várias gavetas. Eu te pergunto, se você olhar para um armário e puxar uma gaveta, essa gaveta define o armário? Sim ou não? Não. Se você abre uma porta desse armário, isso define o armário? O que define o armário é o conjunto de portas e gavetas que existe nele, que ele foi criado daquela forma. É exatamente você. Uma fase ou uma área da sua vida não determina quem você é. O que determina quem você é a junção de todas as fases e todas as áreas da sua vida. Então você precisa fazer o quê? Uma visão holística. É como se você fosse sair, olhar para cima, olhar de cima a sua vida e escolher uma área e falar o seguinte: meu trabalho, eu preciso dedicar tempo, dinheiro e energia para o meu trabalho. E aí você faz o quê? Você começa a empenhar todo o seu recurso de tempo, de energia e de dinheiro nisso. Então você começa a colocar pressão nessa área. O que acontece? Todas as outras áreas, com menos tempo e menos atenção, elas tendem a se manter equilibradas. Só que você faz esse desequilíbrio deliberado, de forma proposital, falando o seguinte: eu vou colocar pressão lá. Quando você chega no resultado que você almejou, desse desequilíbrio, você escolhe uma outra área da sua vida, fala: agora eu vou colocar pressão na relação com os meus filhos, e você escolhe uma e começa a colocar pressão. O que vai acontecer? Tudo aquilo que expandiu, o Einstein já falava sobre isso, tudo aquilo que expande, ele não volta mais para o tamanho original. Quando você expandiu no seu trabalho, cresceu, se desenvolveu, você não volta mais para aquela função que você estava antes. Então você fez o quê? Uma projeção em uma das áreas da sua vida. Logo, esse desequilíbrio deliberado te levou, se fosse colocar num gráfico de notas, te levou a algo acima do 5, uma nota 6 talvez. E aí você começa a colocar pressão na relação com seus filhos. O que vai acontecer? A cada novo momento que você começa a escolher, aquela área, aquela vida que era desse tamanho, ela começa a aumentar o tamanho dela. E isso acontece quando você começar a expandir cada uma das áreas. A sua vida começa a ampliar e sair daquela vida
mediana para uma vida extraordinária. O convite para você todos os dias é sair do estado original que você está hoje e expandir. O convite para você todos os dias é viver essas 3 fases: crescer, frutificar e transbordar. Fala comigo: crescer, frutificar e transbordar. Muitas pessoas, e nós falamos muito sobre transbordo, incentivamos muito nossos alunos, nossos mentorados, todos que fazem, sobre transbordar. O que é transbordar? Presta atenção, você que está em casa, você que está aí no Instagram chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos na palestra Como Gerar Riqueza do Zero, aqui na plataforma internacional, com uma plateia sensacional que ficou aguardando ali uma transição e chegaram agora com a energia de começar a prosperar. Quem realmente está a fim de prosperar e crescer em 2023? Fala assim: 2023 é o meu ano. Vocês não acreditam nisso, né? Mas tá tudo certo. Fala de novo: 2023 é o meu ano. Para essa frequência chegar aí na sua casa e você falar também, escrever aí: 2023 é o meu ano. Então nós falamos e incentivamos muito sobre o transbordo. O que é o transbordo? Consciente ou inconsciente, você já transborda na vida de alguém. Talvez seja de forma inconsciente, mas o seu sorriso é uma forma de transbordar na vida de alguém. O seu falar é uma forma de transbordar. O seu agir é uma forma de transbordar. A forma que você dirige o seu carro no trânsito é um transbordo. O transbordo é uma resposta das tuas emoções para o mundo. A forma que você comunica, a forma que você reage, tudo aquilo que você faz é uma forma de transbordo. O que é o transbordo? É quando eu começo a crescer, me torno pleno, e quando essa plenitude começa a sair por fora, e eu começo a levar isso para as outras pessoas. Lembra o seguinte, que a língua ela tem poder tanto de gerar vida como gerar morte. Mas da mesma fonte não é possível sair. Precisa ter uma escolha. Então qual é a escolha que você faz todos os dias? E talvez você não esteja entendendo, mas a gente realmente está falando sobre como prosperar do zero, como a gente começar a criar e gerar riqueza do zero. Você vai começar a entender o seguinte, que da forma que você pensa, você se torna. E esse se tornar é o que vai gerar o transbordo para a vida de outras pessoas. Então, Tiago, se eu não estou transbordando vida, ou se o transbordo que eu estou fazendo não está na qualidade que eu quero realmente expandir o meu transbordo e gerar mais vida na vida das pessoas, eu preciso fazer o quê? Olhar para uma área da minha vida e pensar em crescer. Crescer fala sobre adicionar conhecimento. Coloca aí, crescer é sobre adicionar conhecimento. Como que eu faço isso? Através de livros, através de lives, através de mentorias, através de consultorias, através de conversas, através de network. Você começa a adicionar conteúdo e esse conteúdo começa a trazer um crescimento, um novo entendimento. Um grande problema das pessoas, existe uma grande frase épica, foi falado o seguinte, que eu libertei 1000 escravos, só não libertei mais 1000 escravos porque eles não sabiam quem eram escravos. O que acontece? Algumas pessoas não crescem ou se desenvolvem porque elas olham para a sua vida com crenças e com olhares diferentes e falam o seguinte: essa vida que eu levo e eu vou morrer dessa forma, não tem como mudar. Toda mudança de mentalidade, nós estamos nas aulas do Million Club, nós estamos num processo de desconstrução. Todos os dias de manhã a gente está com um pelotão falando sobre criação de riqueza, sobre mudança de mentalidade, sobre desconstruir. E o que acontece? Para qualquer construção, para qualquer crescimento, precisa ter uma mudança de mentalidade. Tem um rapaz chamado Paulo, e ele escreveu 80% do Novo Testamento, e quando ele prega para a igreja de Roma, que era da onde ele vinha, da onde ele tinha relacionamento, ele fala o seguinte: ei, você quer viver aquilo que é bom, perfeito e agradável? Você precisa mudar a sua forma de pensar todos os dias. Paulo pregava isso para a igreja de Roma, falando o seguinte: ei, mude a sua forma de pensar todos os dias. E sabe o que é interessante? Que toda vez que eu leio, eu vejo quanto esse texto ele está atual. Você quer crescer, se desenvolver? Muda a sua forma de pensar todos os dias. Por que alguém sabe que precisa mudar a forma de pensar, que seus paradigmas, suas crenças, seus bloqueios trouxeram até aqui, mas não muda? Não muda porque às vezes tem uma vida tão boa, por ser tão boa, ela te afasta de ter uma vida extraordinária. Eu estava agora há pouco falando com alguns amigos exatamente sobre isso. Por que alguém entra num novo desafio se uma vida é boa? Nós estamos todos os dias correndo 5 quilômetros, e por que algumas pessoas não entram no exercício? Durante várias vezes, no 5 km eu falei: para que eu estou correndo?
no Colorado, debaixo de neve, a menos 17 graus, a gente correndo 5 km, cheio de roupa, falando, eu não preciso disso. Eu posso correr amanhã, eu posso fazer em qualquer outro momento. E aí você vai lá para o deserto, vai para o calor e corre lá e fala, eu não preciso fazer isso. Eu não preciso virar noites trabalhando, estudando, porque a minha vida já é boa. Lembra o seguinte, a vida boa afasta a vida extraordinária. A sua vida só não é extraordinária pelo simples fato dela ser boa. Boa no fato de você saber quanto que você ganha, quanto que você gasta, as pessoas que você conhece, aonde que você vive, o network que você tem. E aí o cérebro, que foi feito para economizar energia, ele não foi feito para expandir, ele fala o seguinte, deixa para uma próxima vez, deixa para amanhã, deixa para segunda-feira. Quem aqui já prometeu começar uma dieta na segunda-feira? Ou só fui eu? Entrar na academia na segunda-feira. Segunda-feira é o dia internacional de começar algo novo, sim ou não? Não mais, fala assim, não mais. Eu começo e faço aquilo que precisa ser feito todos os dias. Esse é o novo estilo de vida. Eu costumo falar que sempre que você vai fazer inscrição na academia, não sei vocês, mas eu vou fazer inscrição na academia, só pelo simples fato de você assinar ali o contrato, passar o cartão, na hora que passou o cartão ali, assinando para 12 meses, sai da academia até mais forte. Quem já teve essa sensação assim? Né? Só pelo fato de se inscrever, você se sente mais forte, anda diferente, já passa numa loja de suplementos, já compra um monte de suplementos ali que nem sabe para que serve, mas já se sente mais forte. É igual numa livraria. Você sai de uma livraria com livros carregados. Esses dias eu fui na Bienal do Livro com a minha filha, eu tenho uma filha de 17 anos e um de 5, mas eu fui com essa de 17 anos e a gente saiu carregado, com várias bolsas de livro. Eu me senti tão intelectual só por estar carregando aqueles livros. Quem já saiu de uma livraria assim, falando, mano, eu estou mais inteligente? Você se sente mais rico quando assiste uma palestra, quando vê compra um livro e começa a ler. Isso começa a te levar para quê? Para sair de uma zona de conforto, para começar a buscar algo novo. Lembra que o cérebro ele não foi feito para expandir, ele foi feito para economizar energia. Então quando você fala sobre crescer, se desenvolver, ele fala, ei, para... Está tão bem, você sobreviveu, você viveu até os dias de hoje, para que você quer correr 5 km todos os dias? Para que você quer tirar o doce da sua alimentação? Para que você vai querer dar mais atenção para o seu cônjuge? Para que você vai querer brincar mais com os seus filhos? Se você fez tudo o que você fez até hoje, está tudo certo. Esse é um grande conflito quando você começa a sair do absoluto zero e começa a ter um novo estilo de vida. Por isso que o crescer, ele fala exatamente sobre buscar conhecimento. Aonde que eu busco conhecimento? Nos livros, nas leituras, nos filmes, nos amigos, nas pessoas que eu ainda não consigo visualizar aquilo que eu tenho. Presta atenção em algo que eu vou te falar aqui. Você que está em casa aí, seja muito bem-vindo. Você que está entrando no YouTube, você que está aqui no Instagram também, seja muito bem-vindo. Aperta o botãozinho de like lá e manda para 5 pessoas que mais fazem sentido lá, para que nós, o pessoal está falando que o som está com ruído no YouTube, se puder dar uma olhada aí. Compartilha com 5 pessoas que mais fazem sentido para elas serem abençoadas com o conteúdo de hoje também. Então quando a gente fala sobre crescimento, muitas pessoas não crescem, sabe por quê? Pelo simples fato de não ter uma visão de crescimento. Como isso, Tiago? Eu vou te explicar num passo a passo para você entender, e se existir isso na sua vida, você vai começar a quebrar e pensar de forma diferente. Algumas pessoas, durante muito tempo, atendendo casamentos e ouvindo várias discussões sobre casamento, sobre relacionamentos. Por quê? O que acontece num casamento? Eu vou te explicar. Tem gente casada aqui no auditório? Tem gente casada? Quem está com o cônjuge do lado? Bastante gente. Faz o seguinte, posso dar um código para vocês? Você que está em casa também está com o cônjuge do lado do sofá da cadeira, aproveite sim. Quem está com o cônjuge do lado? Deixa eu ver. Dá uma espreguiçada assim, você que é marido, dá aquela espreguiçada assim, ó. Sem querer, aí vai abaixando a mão, isso, passa pelo ombro, aí a atenção no dedinho, pega o código do dedinho do meio assim, ó, vai passando no ombro assim, ó, fazendo. Aqui a 9 meses a gente vê o resultado de como gerar riqueza do zero. Você que está em casa aí também, alguém falou misericórdia, né? Ei, aproveite esse momento, porque o casamento você precisa criar um ambiente. Um grande problema da intimidade dos casais que acontece nos dias de hoje só não tem intimidade porque não tem relacionamento. Fala assim comigo, relacionamento gera intimidade.
Você que está em casa aí, coloca aí. Você que está em casa aí, o som ficou bom agora, obrigado meninos. Você que está em casa, coloca aí. Relacionamento gera intimidade. Quando a gente brinca, que na verdade aqueles que já aproveitaram, que estão até agora abraçados aí, entendem que toda brincadeira tem um fundo de verdade, estão aproveitando a criar um ambiente. A intimidade era gerada com relacionamento. Muitos casais não têm relacionamento e acabam perdendo intimidade. E perdendo intimidade, perdem tudo aquilo que o Senhor entregou para o casal, para o casamento como um presente. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? O grande presente do casamento é aquilo que você deveria fazer para contemplar o casamento. Só que muitas pessoas se perdem por falta de intimidade e falam que acabou a química. Na verdade, o que acabou foi o relacionamento, que você pode construir todos os dias. Então, o que acontece nos casamentos, abrindo essa aspas aqui para você que é casal? Vem o marido de uma família A e vem a esposa de uma família B. E a hora que se juntam, começa aquela grande treta falando o seguinte: o meu mundo B ele é muito melhor, a nossa cultura, os nossos atos e o nosso casamento tem que ser dessa forma. E aí vem a pessoa, o cônjuge, a mulher do mundo A, criada pelos seus pais, aquele formato, ela fala: não, o meu mundo é muito maior. E aí começa aquela treta de falar: não, meu mundo é muito melhor, a minha cultura é muito melhor, a minha forma de agir é muito melhor, minha forma de relacionar, e começa aquela treta de um mundo querer sobrepor o outro mundo. E falando com casais durante muitos anos, nós entendemos o seguinte, que não é mais o mundo A e não é mais o mundo B. Não são os fatos e os costumes que vocês aprenderam com seus pais, mas é a partir de uma nova aliança construir um novo mundo, um mundo C, com usos e costumes que fazem sentido para os dois. Então a grande briga nos casamentos é que querem se sobrepor aos seus hábitos, os seus costumes. Mas quando você é humilde, começa a rasgar o coração, deixando o ego de lado, começa a sobrepor esses costumes com novos costumes, você começa a ter um novo relacionamento. Então quando a gente começa a falar sobre casais, de realmente dar tempo nos casamentos, encontrar esse desequilíbrio nos casamentos, é a mesma coisa que você vai começar a refletir no seu trabalho. Eu não preciso olhar, por exemplo, o fluxo de caixa da sua empresa, quando eu olho para um casamento, quando eu olho para a relação de um filho. Porque assim como um armário que tem várias gavetas e várias portas, assim é você. Independente da porta, o armário continua sendo armário. E da forma que ele age em uma das gavetas, ele age em todas as outras gavetas. As roldanas, os puxadores são todos iguais. É exatamente assim você na sua vida. Da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas em todas as áreas da sua vida. Talvez exista uma máscara durante um processo, durante um tempo, e está tudo certo. Só que isso não é duradouro e não é permanente. O que acontece com isso? Você não consegue manter, e logo o comportamento humano, ele começa a responder da mesma forma que você age em todas as áreas. Então quando você fala que 2023 vai ser o seu ano, você precisa olhar para vários segmentos da sua vida e começar a olhar para eles e falar o seguinte: eu preciso de crescimento. Então eu estou te falando tudo isso daí porque aqui atrás eu falei sobre, às vezes alguém que não teve um casamento feliz, não consegue projetar um casamento feliz. Quando existe aquela briga de casais falando meu mundo A, meu mundo B, eu estou falando sobre projeção, porque eu ainda estou falando sobre crescimento, e crescimento é entendimento e conhecimento. Fala assim: crescimento é entendimento e conhecimento. Você precisa disso para adquirir o crescimento na sua vida. Mas para eu adquirir conhecimento, eu preciso saber para onde eu quero ir. Qual é a rota, qual é o caminho, qual é o destino que eu quero ir. Exatamente na criação de riqueza. Se você não tiver uma rota, um destino, um caminho que você quer traçar, uma visão muito clara de onde você quer chegar, você não consegue sair daqui. E por que algumas pessoas não conseguem ter uma visão, por exemplo, de um casamento próspero, de filhos educados, de filhos bem criados, de uma vida abundante, de uma vida financeira tranquila, uma vida de relacionamento com Deus? Por que algumas pessoas não conseguem projetar isso? Porque a sua mente, ela só projeta aquilo que está armazenado. Vamos fazer gravar uma âncora aqui? Vocês topam fazer uma âncora aqui com vocês? Coloca a mão assim na testa. A mente só consegue projetar aquilo que está armazenado. É uma âncora que você vai guardar e vai começar, sempre que te faltar uma imaginação, está faltando o armazenamento. Por isso que nós falamos muito sobre repertório. Repertório é a grande chave do jogo.
As pessoas perguntam, por que vocês estão correndo 5 km? Não é só pela corrida, é por causa de um repertório. Por que vocês pescam? É por causa de um repertório. Por que corre de carro? Porque é um repertório. Por que faz viagem? Porque é um repertório. Por que pula de paraquedas? É repertório. Por que se relaciona? Por que cria eventos? Por que palestra? Por que dá mentoria? É repertório. Muitos de vocês, o que falta, os 2 milímetros para prosperar, é o repertório. Então, quando eu começo a ter bastante repertório, eu consigo ter uma visão de onde eu quero chegar e o que eu quero alcançar. Se eu não tenho esse repertório, eu preciso fazer o quê? Conectar com novas pessoas, frequentar novos ambientes, viver novas experiências, porque eu começo a comprar as experiências de outras pessoas. E aquela pessoa que não conseguia ter uma visão de um casamento saudável, porque aquilo que ela via talvez na infância eram casamentos ruins, casamentos todos iguais, que homens eram todos iguais, que homens não prestam, tinham essa visão e não conseguia projetar isso, porque era isso que estava armazenado. Ela precisa se relacionar com novas pessoas para começar a visualizar aquilo que elas já visualizam, para você começar a armazenar. Está fazendo sentido para vocês, sim ou não? Sim. O problema é que quando meu coração começa a explodir, a gente começa a acelerar para entrar essa semente aí no seu coração, ver se ela consegue entrar, e nessa velocidade a gente perfure o cognitivo para atingir a tua parte emocional e começa a gerar um resultado. Então, o que eu preciso fazer para começar a crescer? Me relacionar com pessoas que já vivem aquilo que eu gostaria de viver. A pergunta é, e durante o processo da criação de riqueza, você vai precisar desconectar de pessoas que não fazem mais sentido, que estão na fase anterior. Esse é um dos grandes desafios no processo de evolução, de crescimento, frutificação e transbordo. É você entender que existem pessoas para cada fase da sua vida. Você que está aí no Instagram, você que está no YouTube, entenda o seguinte, que existem pessoas para cada fase da sua vida. Alguns de vocês não prosperaram porque estão querendo voltar lá atrás e puxar pessoas da fase anterior para a fase que você está atualmente. Alguns não estão puxando, alguns saem da sua fase atual, correm para a fase anterior e querem empurrar as pessoas da fase anterior, falando o seguinte, você precisa ir para lá, vamos para lá, mas a pessoa fala, eu não quero ir para lá, não faz sentido para mim estar lá, e você está ali empurrando, e ao invés de estar desfrutando, crescendo, frutificando na fase posterior, está aqui gastando sua energia. É um problema entender de gente que eu vejo o rostinho assim, alguns falam, eu estou nessa fase. Entenda o seguinte, com muito amor e muito carinho, existem pessoas para cada fase da sua vida. E se essas pessoas não querem evoluir, crescer junto com você, está tudo certo. Você vai crescer, desenvolver e todas as vezes você vai jogar como se fosse uma corda para essa pessoa, ó, tá aí, como se fosse uma boia. Tá aí a boia, bora vir para a nova fase? Não, não quero, tá tudo certo, a gente vai indo. E aí você continua arremessando para essas pessoas as oportunidades, mas você não sai da sua fase de crescimento, frutificação e transbordo para buscar aquelas pessoas num primeiro momento. Quando você já está fortalecido na fase que você está, aí sim, você vem com o pelotão inteiro, com a comunidade inteira, trazer as pessoas, e aí os seus resultados vão mostrar para essas pessoas. Tem alguém aqui que já foi questionado, ou até chamado de louco aí, pelos amigos, pelos parentes? Sim ou não? Coloca aí no YouTube, coloca no Instagram, quem já foi chamado de louco, de doidinho, que agora virou a cabeça, só quer estudar e tudo mais. Você já foi, coloca eu aí nos comentários. Por quê? As pessoas estão olhando para aquela fase e não te entendem nessa fase, porque elas estão na fase anterior. Qual é o convite para você? Crescer, frutificar e transbordar. E quando tiver transbordo, você vai com toda a galera buscar as pessoas da fase anterior. E assim você vai começar a gerar tempos e mais tempos, veio buscar da fase anterior, tempos e mais tempos na fase seguinte. Fechou? Tamo juntos, bora receber. Até depois do fim. Salve de palmas pro Thiago. Já correu hoje? Vamos correr depois da palestra? Depois da palestra. Tá bom. Ei, tudo bem com vocês ou não? Sim. Então tá bom. Você, todo mundo aqui querendo ficar rico. É isso mesmo? Ô, cadê o Marcos Paulo? Eu preciso saber aí pra gente lançar a parada com a turma lá. Eu falei que ia lançar hoje. Tá? Então vocês querem ficar rico mesmo, é isso ou não? Então fala assim, eu já sou. Só que a minha conta tá me denunciando o contrário.
Então tá. Então, e por que está sem dinheiro? Você sabe ou não? Anota aí, filho, para arrumar isso aqui, ó. Vai machucar alguém isso aqui. Hã? Por que está faltando dinheiro? Decisões erradas? Pode ser decisões erradas, mas o que é dinheiro? É energia, certo? Então, ou a gente troca energia humana pelo dinheiro, ou a gente troca uma visão de negócio por dinheiro, ou a gente troca um monte de coisa por dinheiro, certo? Tem gente que tem um grande MVP, que é o mínimo viável de um produto, e essa pessoa quer trocar isso por grana. Você está na melhor geração de todos os tempos, você sabe disso ou não? Para ficar rico, vocês sabem disso ou não? 200 anos atrás, não tinha uma mínima possibilidade de ninguém que está aqui nesse auditório ser multimilionário. Zero possibilidade. Alguém aqui é de alguma família que tem casta e tem 400 anos de riqueza? Alguém aqui tem? Nós todos somos vira-latas, juntos. Ninguém aqui. Ninguém veio de uma família super tradicional, que o pai era barão, lá em Mauá, esses negócios? Não. Sem chance. Absolutamente sem chances. Nunca existiu de jeito nenhum, zero. Então, há 200 anos atrás, isso para acontecer era um milagre. Para você ter uma potência dessa, você tinha que ser alguém de muita influência, com alguém muito rico, e as pessoas tinham que gostar demais de você e falar assim, ó, tem uma olaria minha que está caindo, você quer ficar com ela? É desse jeito. Não tinha chance disso acontecer. Na geração de hoje, olha o que acontece. Nunca existiu a quantidade de gente rica que tem igual hoje. Você já sabe disso ou não? O que fez esse povo ficar rico muito rápido? Tecnologia. Tecnologia, informação. Antigamente, uma pessoa ia inventar uma coisa, alguém ia descobrir depois de 10 anos que esse negócio existia. Hoje tem 40 pessoas agora ao mesmo tempo tendo a mesma ideia idêntica e falando, eu estou descobrindo isso. E 40 pessoas ao mesmo tempo estão fazendo uma pesquisa na internet agora, no Google, falando, esse negócio existe? Lá dentro do Google tem uma divisão de descobertas. E aí as pessoas ficam perguntando para o Google se tem, e o Google está lá registrando as ideias. O Google detectou um negócio assustador na Terra. Ninguém inventa nada. O que acontece então se ninguém inventa nada? As pessoas pegam um código em ambientes diferentes e fazem o download disso. Não há nada novo debaixo do céu, você tem que saber disso. E aí o que acontece? Essa é a primeira vez na história que bilionários de bilhões, não sei se você sabe a diferença de 1 bilhão para 1 milhão, 1 milhão de reais significa 11 dias em segundos. Converter milhão em segundos, 1 milhão leva 11 dias para bater, 1 milhão de segundos, leva-se 11 dias, quase 12. 1 bilhão leva-se 31 anos. 31, em segundos. É um trenzinho meio ruim, né? É ou não? 31 anos de segundos correndo. Liga o relógio, daqui 31 anos você para, deu 1 bilhão de segundos. 1 milhão, você liga o relógio agora, quando der 11 dias corridos, você para, deu 1 milhão de segundos. A escala é assustadora, sim ou não? Tá bom. É a primeira vez na história que pessoas que têm 1 bilhão de segundos de patrimônio, alguns têm 50 bilhões de segundos, elas estão ensinando. Então essa geração tem tudo para explodir. Uma notícia muito boa da CNN é que nos próximos 3 anos, 100 mil novos milionários vão ascender na economia brasileira. Fala essa palavra aí, 100 mil. 100 mil. Mas não é possível que você não vai estar lá. Não tem como, é 100 mil, você entende ou não? Se eu falasse 1000, você ainda com fé mesmo. Não, 1000 eu passo rapando. Vou aumentar, 10 mil, dá para passar ou não dá nessa prova? Não, 10 mil eu estou dentro. Não vou aumentar, 100 mil novos milionários. Como é que é essa nova economia? Nota essa expressão, nova economia. O que é a nova economia? A nova economia, ela é high-tech. A nova economia, ela é BI, inteligência de negócio, se você quiser anotar em português. A nova economia, ela não é focada em produto e serviço, ela é focada nos dois, mas o principal da nova economia chama-se acesso. Fala assim, a nova economia trata-se de acesso. Então tá. A economia tradicional vai continuar existindo? Sim, mas ela vai ficar um pouco desvalorizada. Por que ela vai ficar desvalorizada?
Como ela não vai deixar de existir, quem estiver por trás do jogo vai pagar muito mal pago, as pessoas da ponta, e a tecnologia que vai valer milhões e bilhões e trilhões. Não o fazer o serviço na ponta. Vou dar um exemplo. Se você aluga uma casa, você pode alugar 10 casas. Se é um corretor, você pode ganhar 5%, 8%, 10%, certo? O dono da plataforma não é o cara que aluga, tipo o quinto andar. Ele não ganha só um percentual baixo na hora de alugar. Ele ganha aquilo multiplicado por 1 milhão de clientes. E isso não é o dinheiro dele. O dinheiro dele é, multiplica o faturamento agora para fazer equity, e o negócio do cara vale 1 bilhão de dólares. Uma empresa de curso chamada Hotmart. Hotmart deve estar avaliada em 1, 2, 3 bilhões de dólares. Por quê? Empresa lá de Minas Gerais, se eu não estiver enganado, começou a lançar curso, foi pioneira, foi aprendendo a jogar um jogo gigantesco, vale bilhões. Só que não é isso que você enxerga. Os caras faturam dinheiro pra caramba. E um dia eu estava aqui na minha empresa e falei, por que eu estou pagando esse tanto de dinheiro para a Hotmart? Virei e falei, chama os programadores aí, vamos fazer uma. Não, ninguém grande no mercado tem. Falei, eu não sou dessa turma, pode fazer. Investi R$1 milhão numa programação. Esse negócio vai fazer 2 anos e meio agora. Vocês que são os meus alunos, tem 650 mil alunos no mundo, estão rodando na minha plataforma Xgrow. E um monte de gente fica doido. Por que você não abre para o mercado? Eu tenho uma dificuldade de abrir coisa que ainda não está 100% ajustada para o mercado. E agora eu ouvi numa reunião, está liberado, pode abrir para o mercado. Antes de abrir para o mercado, eu recebi uma oferta de um fundo americano de R$300 milhões nessa companhia. Eu fico lembrando, eu estudando lá na escola pública, eu atendendo no call center, uma empresa do meu grupo recebeu uma oferta de R$300 milhões e eu só gastei 1 milhão nela. O que é isso? É a nova economia. Talvez você está esforçado, você tem que saber o seguinte, os empregos, eles vão naturalmente deixar de existir. São 300 empregos que vão deixar de existir, porque os robôs, eles não são vítimas, é só programar para ele não ser vítima. O robô não tem licença paternidade, o robô não quer férias, o robô vai fazer seu trabalho. O robô não processa, mas eu acho que a inteligência artificial, Kesed, vai processar. Porque eles vão falar, não, nós temos que ganhar dinheiro de alguma forma desses caras. Há 10 anos atrás, o Stephen Hawking, aquele cara da cadeira, vocês sabem quem é? O cara brilhante, ele falou o seguinte, a humanidade vai ser extinta por conta da inteligência artificial. Há 10 anos atrás, quando não tinha nada funcionando, se ele tivesse vivo hoje, eu queria ouvir a nova previsão dele. Mas a grande verdade é o seguinte, o segredo não está na atividade final, o segredo está em quem controla o jogo. Para fazer parte do grupo dos milionários, nada tradicional vai te dar dinheiro daqui para frente. Não é te dar, né? Você não vai construir riqueza com isso. Só que coisas básicas da vida você não sabe, e isso te atrapalha bastante. Coisas básicas da vida. Anota aí uma lista de coisas básicas para você sair do zero na sua cabeça. Hoje à noite, nessa madrugada, vai começar um desafio. E esse desafio, eu vou colocar R$1.000 na mão de cada equipe, são 54, 2 por estado no Brasil. Vou colocar e vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou documentar, vou filmar, é um experimento social. Vou pôr a semente do 1 milhão, e aí você vai ver uma pessoa voltar com 50 mil e outra com 1.200. E aí você vai falar, por quê? Porque cada um prospera de acordo com a sua capacidade. E a capacidade é o seguinte, só para você ver que não é a oportunidade que falta. Eu vou dar R$1.000 para cada um. Fala assim, R$1.000 é uma semente de 1 milhão. Tá bom, você não acreditou, vou contar de outro jeito. Para ter 1 milhão de sementes, basta uma única semente. Plante uma semente de milho. Ela vai render, se ela for boa, vai dar 2 espigas. Se a espiga for boa, cada espiga dá 500. Vocês sabem desse número? Um pé de milho dá 1.000 sementes. Catei a semente de 1.000. Eu preciso plantar as 1.000 em 1.000 covas. Plantei 1.000. Se todas pegarem e derem mais 1.000, a colheita agora, segunda colheita, dá 1 milhão de sementes. É assustador, não é? Vou explicar de novo. Se você plantar uma semente, vários pés só dão uma espiga. Então vai dar 500. Mas se for bom, dá 2. 2 espigas de milho dá 1.000 espigas, 1.000 sementes. Se eu replantar as 1.000, a próxima colheita volta quantas? Se todas derem 12, a terra for boa, terra boa e semente boa dá 2. 2, deu 1 milhão de sementes.
Como? Dentro de um único ano você consegue produzir, sair de uma semente para 1 milhão. Vamos inverter isso agora para o mercado. Como fazer isso? Preciso de um produto, e esse produto, ele precisa valer R$1.000. Se eu encontrar 1.000 pessoas, ou a repetição de uma mesma pessoa comprando algumas vezes, mas eu vou fazer básico, esse produto é para uma pessoa, R$1.000 para 1.000 pessoas, faturei R$1 milhão. Qual o segredo de entender isso? É muito simples. Mas a minha calça é 50, então para fazer um grupo de 1.000, você precisa de 20. Ou seja, precisa de 20.000 pessoas para dar R$1 milhão. Se não é 1.000, precisa de 20.000 calças. Não interessa, você tem que achar 1.000 pessoas. Pablo, não dei conta de achar 1.000 pessoas. Vai ter que aumentar a quantidade de gente. Ou a quantidade de produto. Mas a escala, para você entender, ouvindo assim, é simples ou não é bater R$1 milhão? É simples. O negócio é difícil para quem não começou. Fácil para quem fala e simples para quem entendeu e já começou, está em alguma etapa. Vamos lá. Obrigado pela agilidade, viu?